evento. Tô me roubando. Não. Eu tô fazendo um evento. Eu ia começar a gravar agora pra vocês. Me roubaram. Pula. Meu Deus. É ele. Tô roubando uma loja de ciclo. Não. Foi o cara lá. Eu tô bugado. Ele acabou roubando o Dorião. Ele quitou. Não, velho. Não. Tá de brincadeira, cara. Vou fechar aqui e acabar o vídeo aqui. Tchau, pessoal. Muito obrigado.